Pessoal, boa noite, pessoal. Obrigado por quem nos acompanha aí ao vivo aqui na sala e também para aqueles que vão acompanhar a gravação aí depois. O tema do encontro de hoje vão ser os fundos de Venture Capital e Private Equity e também tópicos especiais de tributação envolvendo fundos de investimento. É, Quem já nos acompanhou em todas as reuniões já conhece o Uric e a mim, mas para quem não nos conhece, nós somos advogados, ele tributarista e eu advogado de mercado de capitais, e a gente tem um pouco de experiência aí com fundos, e estamos sempre também estudando, e o objetivo desses encontros foram até aqui, e esse é o último dessa série, foram trazer aspectos relevantes para fundos de investimento, contextualizando não só para profissionais do direito, como também para profissionais que atuam no mercado. Então, não tem um público previamente definido. O que tem aqui são pessoas que atuam em mercado que pretendem atuar. Bom, para variar, meu computador aqui, eu não estou conseguindo mudar os slides. Se você puder me ajudar aí, passando aí, por favor. E nos apresentamos aí. Isso, a pauta. Legal. Antes de entrar propriamente nos fundos de venture capital e private equity, eu deixo aí o destaque. Gente, hoje é dia 29 de março, quarta-feira, e ontem, dia 28, a CVM editou uma nova resolução estendendo o prazo para que os fundos já em funcionamento, fundos de investimento, se adequem à resolução 75. Então, por exemplo, para os fundos em funcionamento, igual os FDICs, que o prazo para se adequarem aos seus regulamentos e às suas políticas, para que a gestora também adeque suas políticas às novas previsões da resolução, né, do novo marco regulatório dos fundos de investimento, iniciariam, em princípio, em 31 de dezembro de 2023. E agora o prazo foi estendido para 4, salvo engano, 4 de abril de 2024. É no mês de abril de 2024. Para os outros tipos de fundos de investimentos em funcionamento, o prazo anterior permanece valendo, é 31 de dezembro de 2024. E para os fundos, os novos fundos a serem em processo de constituição, que vão ser constituídos, o prazo para se adequar à nova resolução, novo marco regulatório, iniciaria agora, 3 de abril de 2023, porém esse prazo foi estendido para outubro, 3 de outubro do corrente ano, de 2023. Então é importante fazer esse disclaimer e não corrigindo, mas atualizando o que a gente disse nos últimos encontros. Bom, vamos lá. Venture Capital e Private Equity, se vocês abrirem o site da CVM e jogarem lá Venture Capital, Private Equity, vai aparecer vários fundos para vocês, inclusive fundos que não são de participação. Aí vocês podem pensar, mas então qualquer fundo pode ser Venture Capital e Private Equity? Alguns fundos adotam essa nomenclatura devido à tese de investimento deles e à estratégia de investimento. Mas para ser didático e analisando a regra geral, Venture Capital e Private Equity regulam fundos de investimentos em participações. E eles se diferem pela tese de investimento e pela sua política de investimento, seu propósito, em decorrência do estágio de maturidade das empresas com que eles pretendem investir. Os fundos de Venture Capital, eles buscam investir em empresas em um estágio seed ou early stage, no máximo ali no início do growth. Ele ali para, se for pegar ali os tipos de fundos, depois a gente vai ver ali um pouco mais à frente, a gente pegar os tipos de fundos de investimento em participação previstos na atual Instrução Normativa 578 da CVM, eles investem naqueles fundos em estágio semente e naqueles fundos de empresas emergentes, que vão com faturamento até 300 milhões. Então, basicamente, os fundos de venture capital investem em startups, mas eu prefiro utilizar essa nomenclatura aí de empresas com forte base tecnológica, porque muitos atribuem a startup só aquelas empresas que ainda só estão com uma ideia, com uma concepção e que ainda não ganharam tração, ainda não tem aquele product market fit. Então não é o caso. Então eu gosto mais de utilizar essa definição de forte base tecnológica.
Antes, os fundos de venture capital eram fundos que você tinha como concepção trazer retorno financeiro para os investidores, e não pulverizavam muito, era aquele spray and pray, fazer injeção de capital em várias startups, rezando para dar certo, e pegando no sentido literal da expressão, inclusive, que era usado no mundo inteiro, e para trazer o retorno para os seus investidores. Então, ali não tinha tanto uma preocupação também de interferir na gestão das empresas. Mas, ao longo do tempo, mesmo mantendo essa estratégia de spray and pray, diversificando muito a carteira, o portfólio de investimento do fundo de venture cap, ainda assim, é, eles antes eles não interferiam na gestão, mas mesmo mantendo essa estratégia, depois, quando eles passaram a interferir, querendo indicar membros para o conselho de administração, na direção, alterando cláusulas dentro dos acordos de acionistas para trazer maior segurança e previsibilidade para os seus cotistas, ainda assim manteve uma estratégia, mas antes uma diferença que tem dos fundos de venture capital hoje para antes, também além do tipo de empresa que eles investem, era que antes os venture capitals não interferiam na gestão, eram muito mais um cheque, era um investimento financeiro para trazer retorno, sem se preocupar na intervenção na interferência na gestão das empresas investidas. E ao longo do tempo isso foi mudando e assumindo um posto parecido com o de private equity, eles passaram a interferir na gestão, contribuindo não só financeiramente, como também em governança corporativa, em gestão, profissionalizando a gestão, para que as empresas também ganhassem a robustez necessária para crescer. Indo para os fundos de private equity, eles investem, não só, eles podem investir em empresas de base tecnológica, muitos investem, o Carlyle, o BlackRock, a própria Vinci Partners, mas eles têm uma estratégia de investimento mais diversificada. Eles apostam, eles estão muito mais focados no tipo de empresa, em empresas mais maduras, que apresentam mais solidez, que entreguem valor, não só que tenham uma tese, não só que se preocupem em continuar crescendo, aí, por exemplo, de forma alavancada com investimento, mas que também já entregue valor, que já tem um faturamento relevante, que já tenha superado aquele vale da morte e também que já tenham enfrentado alguns desafios de mercado. Então, eles podem investir em diferentes tipos de empresas, de infraestrutura, eólica, startups. O que importa para eles é que a empresa entregue valor e que elas estejam em um estágio mais maduro. E aí, esse é o principal diferença entre os dois. Ainda sobre os private equities, eles têm uma interferência ainda maior na gestão, porque diferente dos venture capitals, que aportam em várias empresas, com cheques com valores menores, e que tem uma participação menor, geralmente de 30%, 15%, 30% da empresa, os private equities, a ideia deles é ter o controle dessas empresas. Então, eles adquirem de 50% para mais. A ideia é ter o controle e ter poder, inclusive, de definir o momento de fazer um IPO, fazendo a oferta pública dessa empresa, ou alienando para outro grupo. Obrigado aí por passar, foi o time perfeito. E aí tem alguns pontos aí, a relação da participação societária, as ações diversificam como alvo a aquisição de participações minoritárias, e enquanto que os private equity têm interferência maior. Portanto, como por isso que os VCs, trazendo conceito aí, é, eles é importante que o investimento de capital realizado por meio de aquisição de participação societária de empresas privadas, de forma que entre as transações entre Estado e empresa em condição à auditoria contábil, especialmente. E aqui é um dos outros tópicos aí que já traziam que ambos, tanto o Venture como o Private Equity, cumprindo inclusive uma exigência legal da CVM, e também tem a mesma exigência na SEC, na Security Exchange Commission, para os investment funds nos Estados Unidos, eles precisam ser auditados, não só os fundos, como também as empresas. Volta nisso. Aí pode passar, né? Por favor. Aí, aquele ponto que eu tinha tratado, isso aí são dois conceitos que estão de tipo de fundos de investimento em participações que estão na instrução normativa 578, os fundos de capital semente e os fundos de empresas emergentes. O capital semente pode ver que são empresas com uma receita bruta de até 16 milhões, em regra, e os fundos de empresas emergentes de 300 milhões. O fundo de capital semente ali é um estágio seed. Eles são mais interessantes para investidores anjos e também para venture capital. Os fundos de capital emergente já estão ali no estágio mais early stage, indo para o growth. Então, essas empresas não só interessam
Eles interessam majoritariamente aos fundos de venture capital, mas também podem interessar aos private equities, caso eles identifiquem um poder muito grande de growth e que já tem uma organização mais bem estruturada, já entregue valor, já tem um PMI, um Product Market Fit, um PMF, com o mercado, já tenham passado por aquele estágio mais de incerteza e dentro de uma previsibilidade pode atrair o interesse de um private equity. Conheço algumas, no escritório tem algumas empresas que foi nesse contexto. A gente, um dos clientes do escritório, é um fundo, são duas gestoras, tanto a REAG como também a Capital, no mercado o pessoal conhece como KPTL, que é do Grupo Incid, que tem participação também do Grupo Incid, que tem fundos de private equity e também de venture capital. Bom, mas pode passar mais um aí, por favor. E esse gráfico aí é bom para essa esse gráfico é bom para demonstrar tanto que há duas coisas. Né? A primeira aqui, uma quase é, exponencial para baixo aí, que apresenta quando vai diminuindo o risco de acordo com o risco, ou seja, quando a empresa já vai tendo uma aderência maior no mercado, o risco dela diminui da incerteza de uma falência em decorrência de uma não aderência ao mercado e, consequentemente, é, tende a apresentar um aumento do seu valuation, do seu valor de mercado. Consequentemente, ali vocês podem ver o que interessa para o investimento anjo, o capital semente ali no early stage, que pode interessar também para o venture capital, e depois já entrando no venture e no private, quando está no estágio growth, aí, nesse estágio de crescimento, tem uma coabitação aí do venture capital do private equity. Claro que isso aí é uma forma didática para explicar. Tem variações de mercado, mas esse gráfico auxilia na interpretação de quando interessa. E o mercado de capitais aqui é quando, como dito anteriormente, o private equity, a ideia é controlar a empresa, deter 100% dela, ou pelo menos o controle dela, e aí a estratégia, depois de determinado tempo, 10 anos, 5 anos, vai ser promover o IPO dela, abrindo capital, entregando valor aí sim para os cotistas do fundo, ou promover a venda para um outro grupo, para um investidor estratégico, por exemplo. É muito comum acontecer e, então são duas estratégias. Então, o mercado de capitais aí compreenda que o mercado de capitais se tratando aí de IPO, mas que uma outra estratégia que um private equity pode adotar é promover a venda para um investidor estratégico, porque a ideia dele é ter retorno financeiro para entregar valor aos seus cotistas. Pode passar mais um, por favor, meu amigo. Isso aí, aqueles lá que já tinham passado, alguns pontos já tinham adotado. Pode passar mais um, por favor. Isso aqui é importante destacar que, vou trazer o conceito que além disso, a modalidade de investimento irá impactar diretamente na negociação dos documentos definitivos de cada transação, principalmente em relação aos direitos políticos e econômicos a serem atribuídos aos investidores, condição para conversão do investimento em participações societárias ou saída do investidor, bem como questões de governança corporativa a serem implementadas pela investida. Esse ponto aí é bom destacar o seguinte: primeiro ponto, que, como já dito anteriormente, na aula anterior a gente já tinha apresentado alguns tópicos, os fundos, eles interferem, os fundos de participação em geral, e aí hoje a gente está tratando especificamente de venture capital e private equity, como que eles interferem na gestão das empresas? Eles interferem em regra, positivamente na gestão das empresas, primeiramente na definição das regras a serem postas no acordo de acionistas. Então, quando vai ser feito um investimento do fundo nas empresas do portfólio, dentro dos documentos definitivos, além de uma compra e venda de cotas ou ações diretamente no cash out de um sócio, ou na forma mais comum, que é o cash-in, com a emissão de novas ações ou cotas dessas empresas investidas em favor do fundo, com o aporte do fundo de recursos, dentre os atos definitivos da transação sempre está o acordo de acionistas. E as regras a serem postas no acordo de acionistas dizem muito sobre a estratégia do venture capital do private equity. Eles se preocupam em ter cláusulas como call option, put option. Put option, por exemplo, a empresa está em estágio deficitário, reiteradamente as demonstrações financeiras vão demonstrando
um aumento do endividamento e o fundo, para mitigar os seus riscos, eles querem ter a opção de uma put option. Qual que é a opção? De determinar no acordo de acionista a obrigação dos cotistas ou acionistas, como a SA, essa empresa investida, deles recomprarem, por exemplo, um valor simbólico de R$ 1 a integralidade das cotas ou ações do fundo. A put option é muito comum, a grande maioria dos acordos de acionistas tem prevendo, tanto quanto o investimento de VC ou de PI nessas empresas. Tanto de venture capital como private equity, quando investe, eles querem uma cláusula de put option. Igualmente, pensando mais no caso de private equity, eles querem também ter uma call option. Pode acontecer em alguns casos de quando a gente está defendendo, atuando pelas gestoras e pelos fundos de VC, a gente também inclui a call option na determinação do comitê de investimentos do fundo ou da diretoria da gestora, de, de uma cláusula de call option garantindo o direito do fundo de comprar uma maior participação na empresa dos, dos cotistas ou acionistas que lá estão. É mais comum no private equity pela estratégia do private equity de ter o controle da empresa a curto e médio prazo, com a estratégia sempre de um IPO, da venda da participação para um investidor estratégico que garanta o sucesso da operação. Então, a call option é outra cláusula comum. Além disso, tem outras cláusulas, como drag along, tag along, que garantem ali o drag along, que garante ali que o fundo tem a possibilidade, é mais comum também em private equity, que o fundo tem a opção de dragar, de levar os demais acionistas em uma, quando ele recebe uma oferta que ela compra da integralidade da empresa. E o tag along, normalmente, é um benefício para os acionistas minoritários ou cotistas minoritários, de permitir que, se houver uma oferta de compra do acionista controlador ou cotista controlador, que os minoritários possam ter o direito de vender as participações em condições similares ao valuation que foi determinado para a aquisição do até então acionista controlador. Essas são algumas regras que valem o destaque aqui e que são previstas. Além disso, no acordo de acionistas, e já é definido nos atos definitivos quando da entrada de um venture capital private equity, é a possibilidade de, normalmente, a regra da cadeira de CFO, e uma cadeira no comitê de investimento. O CFO é o Chief Financial Officer, é o diretor financeiro da empresa, ser ocupada por um diretor e conselheiro indicados pelo fundo como uma estratégia de garantir a, a perenidade dessa empresa e auxiliar nessa profissionalização do fundo não, perdão, da profissionalização dessas empresas investidas que compõem o portfólio. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, é importante contextualizar. Não, antes disso, eu consegui ser bem sintético hoje, bem conciso na minha fala. Antes de eu passar aqui para falar de dois casos um caso de private equity de venture capital, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ficou alguma dúvida na minha fala até aqui? Bom, as dúvidas vão surgir quando forem investir ou quando surgir um caso concreto nos escritórios. Ou então eu conseguir realmente ser claro e ao mesmo tempo conciso. Espero que seja a segunda opção. De toda forma, também, brincadeiras à parte, qualquer dúvida, tanto para quem está aqui nos prestigiando ao vivo ou para aqueles que vão ouvir a gravação, podem entrar em contato comigo e com o Uri, que a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas e tratar de assuntos. O caso de private equity que eu trouxe aí é o FIP VCP gerido pela 20 Partners. É uma das importantes gestoras que a gente tem no Brasil. Esse fundo aí é administrado, né, a administração fiduciária, aquelas obrigações
legais, principalmente de controle do dia a dia e auxílio na fiscalização é feito para BRL Trust Investimentos Limitado. E tem como custodiante, aí no Private Equity é necessário também um outro profissional essencial, que é o custodiante. Também é feita aí pela BRL Trust DTVM, distribuidora de valores imobiliários do grupo, que é um SA. Não tem aí conflito de interesse entre a administradora e a custodiante. Podem ver que em alguns fundos de direitos creditórios, inclusive foi mantida para os fundos de varejo, FDICs de varejo na nova resolução, não pode acumular a função da administradora com a custodiante por instituições coligadas, que é uma forma que eles entenderam de trazer maior segurança. Mas aqui no FIP não tem nenhuma vedação. E assim, esse fundo aí, ele tem 7 investimentos, ou seja, tem 7 empresas investidas, principalmente ali são elas do setor de alimentação, saúde, telecomunicação e de serviços financeiros, além de cosméticos e beleza, tem uma varejista também entre elas. A de saúde foi um hospital que eles adquiriram no último ano. Eu até participei da transação, mas ele, no próprio site da Vinci, continua como sendo uma operação sigilosa. Então, não serei eu a revelar o nome da empresa da companhia de healthcare investindo. Mas o que é bom para definir, para demonstrar aí, é que o investimento do Private Equity ele é muito mais concentrado, ele não pulveriza tanto os investimentos. Ele centraliza em empresas mais maduras, que já têm uma entrega de valor, que tenham ainda em mercados que têm um potencial de crescimento, que têm um potencial de growth bom e que justifique eles aportarem o recurso para alavancar as operações. E esses setores aí, principalmente o de saúde e o setor financeiro, ainda é um mar azul no Brasil e no mundo. Ainda mais no setor de saúde, pensando em um fechamento da janela demográfica no mundo, que é quando a população economicamente ativa é menor do que a aposentada. Então, a população envelhecendo em esfera mundial no Brasil ainda não fechou a janela. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente observa isso com maior clareza. O setor de saúde tende a ter mais oportunidades, tanto no sentido no sentido profilático, como também no sentido efetivo de tratamento. Então, é um setor aí que eles apostaram e pode ver que os investimentos são relevantes. Só para contextualizar, nesse fundo aí, o investimento total o investimento total que eles têm é de 2,8 bilhões. A última transação foi a que concluiu em junho de 2022, aí, que foi essa companhia do ramo de saúde. Então, são investimentos mais relevantes, alocações centralizadas com uma menor carteira. Pode passar o slide, por favor. Sim, esse é o ponto que destaco aí importante. 97,7% da carteira estão centralizados em participações societárias, títulos e valores imobiliários. O restante da carteira, sendo que o mínimo é de 90%. Né? Quando você pega a análise de risco, o mínimo que a análise de risco é política de investimento para FIPs, o mínimo que eles têm que aportar nesse tipo de título é 90%. Eles estão investindo mais aí, e o restante pode ser em renda fixa, outras questões, ou pode ser geralmente operações compromissadas, muito mais para garantir ali quase que um hedge ali para a carteira. Mas pode passar, por favor. Um outro fundo aí, agora de Venture Capital, é o KPTL, que em inglês o Capital, ele é brasileiro, inclusive a Insidia Capital são clientes do escritório. Bom que eu estou sendo bem bairrista, mas eu acho que são fundos importantes no mercado que podem auxiliar vocês também na compreensão dos fundos. Ele investe em empresas com capital semente, a gestora é a Capital Investimentos Limitado, a administração é feita pela BRL Trust Investimentos Limitado e a custodiante também é a BRL Trust, só que agora o braço DTVM, distribuição de títulos e valores imobiliários. Tem como auditor, nesse ano, a BDO, que não é uma Big Four, mas é uma empresa de auditoria muito bem conceituada no mercado. Pegando assim um resumo da lâmina de investimento, o que você pode ver?
Esse é um bom caso para destacar, porque ele não, atualmente, 90% da carteira é investida em debêntures. Eles não investem diretamente em participações societárias. As debêntures podem ser conversíveis em ações, mas hoje é um título imobiliário e é uma outra opção. Você pode investir, o que determina a regulação da CVM é que 90% da carteira seja investida em títulos e valores imobiliários dessa empresa que esteja alinhado com a tese de investimento, a política de investimento do fundo. Então, esse caso aí é bom para destacar. Ele não está investindo diretamente nas empresas, mas ele tem debêntures que possivelmente têm a possibilidade de conversão em ações. O restante ali do investimento são cotas de outros fundos, totalizando aí 293 mil, e a disponibilidade hoje de investimento dele é zero. Isso significa que o fundo está deficitário? Não, não é. O patrimônio dele é positivo, a única questão é que ele já promoveu todo o seu investimento, todo o valor dos recursos que tinha disponível, que foi captado no mercado para investir em empresas, já foi devidamente alocado. Agora, o prazo dele, que, salvo engano, é de 10 anos, ele vai ter ele vai ter ele vai ter agora um prazo de maturidade para poder cumprir essa estratégia de depois promover o desinvestimento e entregar valor aos seus cotistas. Nos slides, depois vão ser compartilhados com vocês, tem um CNPJ. Vocês conseguem entrar no site da CVM, jogar lá conceito de fundos, e eles são fundos listados, todos os dois, então vocês conseguem jogar o CNPJ e abrir lá as lâminas, demonstrações financeiras, as atas. Eu sugiro aí quem está, para todo mundo que atua no mercado, como uma medida de research para quem atua fazendo investimentos analisando empresas, vale lá a análise de todos os atos, e aqueles que estão começando também vale a análise para já ir se familiarizando com os atos dos fundos. Pode passar, Yuri. Tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Lucas, na verdade, eu tenho uma dúvida em relação ao início da apresentação, que provavelmente vocês devem ter falado isso, só que eu perdi o início da aula, e aí eu queria perguntar para vocês, assim, para eu conseguir entender um pouco, qual a diferença entre o private e o venture, e se existe alguns tipos de investimentos mais direcionados para o private e mais direcionados para o venture. Sem problema, Helena. Estava aí com a gente todos os nossos encontros aí. Fique à vontade, depois também. Se quiser nos conectar lá no LinkedIn e no Instagram, tirar dúvidas, fique à vontade. É sempre bom ver gente interessada. Bom, então, a diferença de Private Equity e Venture Capital tem algumas. As principais, para poder contextualizar, as de maior destaque, as principais são o Venture Capital, eles são fundos, normalmente fundos de investimento em participações, que têm por finalidade de investir em empresas em estágio seed early. São aquelas empresas geralmente com forte base tecnológica que estejam no seu estágio inicial de maturidade. Ou seja, são aquelas empresas que ainda não entregam um valor tão relevante, podem ser, inclusive, ainda projetos que estão em fase de desenvolvimento e que os venture capitals vão entrar com cheques menores, não são cheques tão robustos como acontece nos private equity, então isso também já abrindo parênteses, é uma das diferenças entre eles. Normalmente os venture capitals pulverizam mais os seus investimentos e investem em empresas em estágio mais iniciais, menos maduras e com valores menores. E os private equity investem em valores maiores, investimentos maiores, pretendem ter participações maiores nas empresas, e essas empresas que eles investem são aquelas empresas mais maduras, que estejam ali no final do estágio, do meio para o final do estágio de growth, ou seja, que já tenham ali 200, 300 milhões, pelo menos, no mínimo, de faturamento anual, e aquelas empresas maduras, não necessariamente com base tecnológica, pelo contrário, os private equity em geral, Carlyle, a BlackRock, eles investem em empresas, o 20, que é o que estava no slide anterior, eles investem em empresas de diferentes setores, segmentos, mas aqueles segmentos que tenham ainda potencial de crescimento e com empresas que já entregam valor, que já têm faturamento, já passaram pelo aquele estágio que a maioria das empresas acaba morrendo, que o mercado chama de vale da morte, que já tem o product market fit, ou seja, que seu produto ou serviço já tem uma aderência no mercado e já está alavancado, então ele já provou seu valor para o mercado.
Então, a tendência agora é que ela cresça, e podendo crescer de forma orgânica ou alavancada. Quando procura um fundo, ela quer crescer alavancada, ela tem um investimento para potencializar o seu crescimento. Sintetizando, que eu acho que eu falei muito, Venture Capital, então, se a gente colocar os balões aí, Venture Capital, eles investem, em regra, em empresas com forte base tecnológica, que estejam ainda no estágio inicial de maturidade, pode ser projetos ainda, ou aquelas empresas que já são efetivamente empresas, mas que ainda precisam entregar valor, que ainda precisam alavancar, mas que já têm ali, que é que o por exemplo, o Comitê de Investimento do Fundo de Venture Capital identificou potencial. Eles pulverizam muito mais os investimentos, então eles têm normalmente a carteira, o portfólio de um venture capital é grande, são com muitas empresas, e eles entregam cheques menores e fazem investimentos para deter participações menores, entre 15% e 30% da empresa. E eles antes, lá no início dos venture capitals, eles queriam só valor, então eles investiam na empresa e esperavam retorno em X tempo, 5, 10 anos. Com o tempo, eles passaram a interferir na administração da empresa positivamente, promovendo indicação de membros para o comitê de investimento, para o conselho, propondo já algumas cláusulas que eles exigem que tenha no acordo de acionista das empresas que fazem parte do portfólio, com uma atuação semelhante ao Private Equity. Então, isso deixou de ser uma diferença, passou a ser uma similaridade entre os fundos de Private e Venture. Os Private Equity, por outro lado, eles investem em empresas já no estágio final do growth para o maduro, para o mature, do estágio que a empresa no estágio de crescimento já tem entregue valor, ou seja, acima, pelo menos acima de 200, 300 milhões de faturamento anual, e aquelas empresas já maduras. A tese de investimento deles está focado, geralmente, igual é o caso do 20 ali, em empresas de segmentos distintos, eólica, financeira e saúde, mercados que ainda têm potencial de crescimento, que eles enxergam o potencial de crescimento, e empresas que estão entregando valor ali e que o cheque deles, o investimento deles e a interferência na gestão deles tende a ter uma entrega de resultado a médio prazo, médio e longo prazo relevante. Ficou claro? Ficou sim. Nisso eu fico com duas dúvidas. Uma em relação Claro. ao Venture, se é comum também eles entrarem com know-how, já que são empresas menores. Em relação ao private, se eles entram mais em empresas que eles têm o objetivo de talvez fazer um IPO, ou não, ou isso não tem nenhuma relação. Enfim, o Venture Capital, o know-how que eles entram é nessa forma. Quando dentre os atos definitivos da entrada de um venture capital em uma empresa, seja por meio de cash-in, aportando recurso diretamente no caixa da empresa e aumentando o capital social da empresa, ou como cash out, adquirindo participação do sócio, o que a gente já tinha dito no início da aula e também na aula passada, que não é usual o cash out, é muito mais comum o cash-in dos fundos em geral, porque a ideia deles é disponibilizar recursos em caixa da empresa para que a empresa cresça. Se está fazendo cash out, o dinheiro está indo para o bolso do sócio, e eles estão entrando numa empresa que eles não vão estar contribuindo ao caixa. Então, não faz muito sentido acontecer isso. Mas o Venture Capital, então, como que ele entra com o know-how? Além do cheque que eles entram, quando eles indicam membros para o comitê de investimento, para o conselho de administração da empresa, determinam a criação do conselho de administração, indicam membros para a diretoria, principalmente o cargo de CFO, que a maioria dos fundos faz a indicação do membro, que é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro da empresa. Quando eles entram com esses profissionais lá e estão sempre no dia a dia da empresa, tanto no conselho de administração, com as decisões estratégicas da empresa, investida, como na diretoria, no dia a dia, auxiliando na gestão financeira, é o know-how que eles estão agregando ali. Então, é extremamente comum. Lá no início, os venture capitals não faziam isso. Eles colocavam o caixa, o cheque, aportavam capital, não interferiam na gestão e esperavam ter resultado. Mas isso há muito tempo atrás, lá no início dos venture capitals, com o tempo eles viram que eles estavam fazer a interferência positiva na gestão das empresas para que os resultados viessem. Então, eles incorporaram aquelas práticas que os private equity já faziam nas suas investidas, que é isso que eu acabei de narrar.
Com relação aos private equities, a sua dúvida era qual que é a estratégia que eles têm. Os venture capital, como eu disse, eles investem 15, 30% de participação na empresa, esperam um tempo, depois fazem a venda, trazendo recursos. O investidor, por exemplo, estratégico, trazendo recurso e distribuindo o resultado para os seus cotistas. O private equity, por outro lado, não. Eles querem ter de cara já o controle da empresa ou ter a opção, por exemplo, por meio de uma call option inserida no acordo de acionistas e já devidamente acordado da celebração dos atos definitivos da operação de M&A, que eles tenham ali a possibilidade de adquirir dos dos acionistas ou cotistas, como uma investida sociedade empresária limitada, eles têm a opção de adquirir aquelas participações seguindo os parâmetros lá de valuation já definidos no acordo. Então, qual que é a estratégia do private equity? É controlar a empresa e depois promover o IPO dela, a abertura de capital, trazendo, e aí eles fazem um follow, trazendo o resultado que o caixa do private do fundo e distribuindo nossas cotistas, ou por meio da venda do controle da empresa para um investidor estratégico, que também vai fazer com que eles tenham a possibilidade de fazer a entrega dos resultados. Só volta aí no slide, depois você vai ver também no slide, Milena, mas a gente, para ser didático, tem um slide, aquele do gráfico, a estratégia é basicamente essa daqui. Ó. Isso aqui é só para ser didático, claro que pode ter variações, mas quando os investidores anjos e os venture capitals, eles geralmente estão investindo em empresas que estão aqui no eixo X aqui, como startups e real estate. São empresas que pode ver que eles têm ainda um grande risco, porque ainda não demonstraram ter tanto uma aderência no mercado e ainda não tem condição de ter entregue um valor muito grande, não ter um caixa recorrente, uma estrutura já bem organizada no aspecto de governança corporativa, por exemplo. Então, como o risco dela é maior, o cheque dela é menor, e ela atrai, o investimento que ela recebe em regra são menores, e elas atraem a atenção muito mais de investidores anjos de venture capital. O venture capital também, além de investir nas empresas ali naquele estágio seed, eles também investem naquelas empresas que estão no início do estágio de growth. Nada impede de uma empresa que está faturando 300 milhões que atrai a atenção de um private equity também não ser uma empresa que potencialmente pode receber o investimento de um venture capital. Pode estar alinhado com a tese de investimento, com a política de investimento do fundo. Então, ali no growth, tem uma coabitação entre fundos de venture capital e private equity como players que podem investir nessas empresas em estágio de crescimento. E depois, já bem mais focado no private equity, que entrega investimentos maiores e que vão ter um controle, estão as empresas ali no final do estágio de growth, acima de 300 milhões, em regra, e as empresas já maduras, já sólidas no mercado, faturar acima de 1 bilhão, por exemplo. E aí, a ideia do fundo é contribuir para a gestão e depois fazer um follow-on ou então realmente um IPO da empresa, fazendo a oferta pública de ações dela no mercado. Mais alguma dúvida? Não, obrigada, Lucas. Isso, mãe. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu passo a palavra aí para o meu colega e amigo. Maravilha, Lucas. Claríssimo, cara. Acho que não tem como não entender, depois da explicação didática, o que é Venture Capital e Private Equity. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo, para mim, inclusive. Pessoal... É muito gentil, meu amigo. Obrigado aí. Não, deixa eu... Mas espero que realmente tenha sido claro. Pessoal, fechando então a última parte do nosso curso, aqui da nossa quarta aula, por que a gente resolveu trazer Private Equity Venture Capital e também trazer tributação dos fundos de investimento? Porque são temas que eles são essenciais para que qualquer pessoa entenda, né? Seja você economista, do direito, sei lá, investidor, pessoa que tem curiosidade, enfim. É essencial entender, né, de onde esses fundos vêm, então, de onde vem o fundo de ações, de onde vem o fundo de investimento de participação, enfim. Né? Ou seja, essa questão do private equity e do venture capital, como o Lucas bem explicou,
E também é importante a gente entender, pessoal, como é que esses rendimentos dos nossos investimentos vão ser tributados, tá? Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, essa aqui é uma das coisas em que os investidores mais gastam dinheiro com recursos e concursos para poder entender como mitigar a tributação, como escapar de tributação, enfim. Alguns, infelizmente, até como ilegalmente escapar de tributações, mas não é nosso caso, né? Não é o que a gente está fazendo aqui de forma alguma. Então, percebam que isso é importante porque você consegue se planejar em relação aos seus investimentos. Por exemplo, vocês já viram na aula número 2, salvo engano, que se você investir em fundos de investimento imobiliário, os seus dividendos estão isentos. Ou seja, você não paga nada em relação ao imposto de renda se você investir em fundos de investimento imobiliário. Quando você receber aqueles dividendos, eles são isentos. Okay? O que não acontece em relação aos outros fundos. Os seus rendimentos não vão ser isentos de tributação. Tá? Então, eu acho importante trazer esse conceito, por isso que eu e o Lucas, a gente fez questão de trazer esses conceitos aqui e trazer esse tipo de coisa para vocês entenderem o que se passa, evidentemente, né, na tributação dos fundos de investimento. Tá? Nesse ponto, então, vamos entender a tributação dos fundos, tá, pessoal? Tanto a tributação dos fundos, quanto a tributação dos rendimentos dos investidores, que somos nós. Só que, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Isso aqui pode parecer a coisa mais malbral do mundo, mas não é. E eu vou te falar por quê. Acho que uns 3 meses, 2 meses atrás, um dos estagiários aqui do escritório chegou para mim com uma dúvida de como que era feita a tributação dos rendimentos que ele tinha feito. Ele comprou algumas cotas de um FII, e aí ele achou o seguinte, ele achou, sei lá, vou dar um exemplo fictício aqui, ele colocou R$500, tá? Eu não sei se era isso, não lembro, mas ele achou que quando ele fosse resgatar esse investimento, acho que esse investimento deve ter rendido R$40, ele achou que quando ele fosse resgatar o investimento, ele ia pagar imposto de renda sobre 540. E eu falei assim, cara, isso é muito básico para as pessoas não saberem. Não é assim que funciona. Então, primeiramente, pessoal, vamos entender como é que a tributação ocorre quando a gente está tratando de um investimento, tá? De mercado financeiro e mercado de capitais. Você, investidor, né? Milena, Lucas, eu, enfim, a Sara, a Andréia, nós não somos tributados pelo valor que nós investimos, mais aquele valor que nós obtivemos de rendimento, tá? O único valor pelo qual nós vamos ser tributados é aquele valor que nós obtivemos com o nosso investimento. É aquilo que a gente chama de mais-valia, né? Ou seja, é o preço, é o valor que foi derivado do valor que eu aportei, tá? Então, vamos deixar isso muito claro aqui. Bastante claro, tá, pessoal? Pode parecer mobral, mas é muito, muito importante que vocês entendam isso. Então, vamos pegar aqui nosso investidor, né? Nosso investidor João Topetão. Ele comprou várias cotas de um fundo de ações, tá? De um FIA, nós já vimos o que é, no valor de R$10.000. Então, o João Topetão foi lá, recebeu o bônus dele no fim do ano da empresa, falou assim, vou comprar, vou investir. Então, comprou algumas cotas de um fundo de investimento em ações, e isso totalizou R$10.000. Ok? Então, o capital que ele investiu, que ele colocou nesses investimentos, foi R$10.000. Depois de alguns anos, sei lá, 2, 3 anos, o João Topetão percebeu que esse investimento dele gerou uma rentabilidade, um retorno de R$4.000, tá? Nesse fundo de investimento em ações. Aí ele ficou espasmo, maravilhado com esse valor, falei, que isso? R$4.000? Eu vou, então, fazer o saque, vou fazer a retirada desse investimento, tá? E aí, então, ele pediu o resgate no aplicativo da corretora. Qualquer corretora, XP, Clear, BTG, o que vocês quiserem. E ele falou assim, olha, eu quero sacar, eu quero retirar os meus R$4.000. E aqui, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você for resgatar o investimento de qualquer coisa que seja, quando a gente está tratando de tributação de fundos de investimento, mercado de capitais, você vai ser tributado sobre o rendimento, sobre a rentabilidade do seu dinheiro, e não em relação ao seu dinheiro mais a rentabilidade. Portanto, os seus R$10.000 aqui, eles não interessam para fins de tributação. Interessam os R$4.000 que você obteve como rendimento. Portanto, o João Topetão vai ser tributado
só em relação ao retorno, a rentabilidade dele de R$ 4.000. Ou seja, ele não vai ser tributado em relação a R$ 14.000. R$ 14.000 não é o rendimento dele. O rendimento dele é R$ 4.000. Isso ficou claro, pessoal? Isso tem que ficar muito claro, tá? Bastante claro, porque a gente não pode fazer esse tipo de confusão. Você é tributado pelo seu rendimento e não pelo dinheiro que você investiu, mais o seu rendimento, tá? Então, nesse caso aqui, claríssimo, né? No caso de qualquer um de nós aqui, vamos supor que você fez um investimento em renda fixa, tá? Sei lá, comprou um título de Tesouro Nacional. Se você teve um rendimento de R$ 200, né, você comprou título de Tesouro Nacional no valor de R$ 10.000, mas teve um rendimento de R$ 200, o que vai ser tributado é o seu rendimento de R$ 200, tá? Fica muito claro isso, então. E aí, né, nesse ponto, só para a gente passar, então, dessa página, isso tem que ficar bastante claro, tá? Porque há uma confusão quando a gente começa a aprender sobre investimentos, enfim, e sobre tributação dos investimentos. Quando a gente trata de tributação desses fundos, pessoal, a Receita Federal, que todo mundo sabe, é a autoridade, né, para cobrar e fiscalizar tributos no Brasil. Né, no Brasil chama Receita Federal, nos Estados Unidos a IRS, enfim, se vocês quiserem. Então, a Receita Federal, ela costuma classificar os fundos de investimento em 3 categorias, tá? Para fins didáticos, para que ela possa fiscalizar. Então, para fins de tributação, a Receita Federal entende que existem 3 tipos de fundos. Então, existem os fundos de curto prazo, de longo prazo e os fundos de ações, tá? Isso vai ficar bastante claro aqui para nós, por que a Receita Federal faz isso, né, para fins de praticabilidade fiscal, mas não é que não existe no mercado uma modalidade chamada fundo de curto prazo, fundo de longo prazo e fundos de ações até existem, né? Mas assim, não existe no mercado uma modalidade chamada fundos de curto prazo e fundos de longo prazo, tá? Isso é uma invenção teórica que se fez para que as pessoas possam entender isso. Então, de forma objetiva, também é importante a gente saber, como eu coloquei aqui para vocês, que as aplicações dos fundos de investimento, elas estão sujeitas a 2 tributos. IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda, tá? Também entendam o seguinte, você vai pagar esses dois tributos quando você for fazer o resgate do seu investimento, e só no resgate do seu investimento. Então, se você for fazer o resgate do investimento que você fez, no valor de R$ 4.000, você vai pagar IOF em relação ao seu resgate e imposto de renda também em relação ao seu resgate. Ok? Enquanto o seu dinheiro está lá está rendendo, enfim, ele está lá girando e movimentando, você não vai pagar imposto de renda, com uma única exceção, que a Ana Clara até fez uma pergunta na primeira aula, que nós vamos falar disso aqui de forma mais aprofundada, Ana. Eu tinha até te prometido isso, inclusive, com a única exceção do come cotas, tá? Mas nós vamos entender basicamente isso aqui. Então, sumarizando, pessoal, os únicos 2 tributos que você vai pagar, investidor, quando você for retirar o seu investimento, IOF e imposto de renda. Ok? Único, mesmo se você for empresa? Mesmo se você for empresa. IOF, imposto de renda. Pessoa física também? Pessoa física também. IOF, imposto de renda. Tá? Então, vamos entender esse quadro aqui também em relação aos fundos de curto prazo, fundos de longo prazo e fundos de ações. Pessoal, tá vendo que é bastante simples? Tanto é que é bastante simples de sumarizar isso aqui também. O que são fundos de curto prazo? Fundos de curto prazo nada mais são do que aqueles fundos que investam, né, que tenham uma carteira de investimentos com prazos de investimento que sejam iguais ou inferiores a 365 dias, que é um ano. Tá? Então, se você investe em um fundo cuja carteira de títulos, né, ela tem um prazo de investimento que é igual ou inferior a 365 dias, esse fundo é de curto prazo. Tá, mas que diabos significa isso? Bom, para fins de tributação, se o seu fundo for considerado de curto prazo, você vai ter uma incidência de 22,5% de imposto de renda sobre o seu rendimento. Lembrem, de novo, não é sobre o que você aplicou mais o seu rendimento, é sobre o seu rendimento. Então, se o seu fundo for de curto prazo, você investidor, for resgatar o seu investimento, o seu rendimento vai ser tributado a 22,5% sobre o ganho,
ok? Para aplicações que forem até de 180 dias. Existem aplicações que são até 180 dias? Existem. Por exemplo, renda fixa tem alguns títulos que você só investe com aplicações de 180 dias, ok? Então é possível. Para aplicações que forem superiores a 180 dias, a sua alíquota de imposto de renda vai ser 20%. Pessoal, não tem nenhum segredo aqui. Se o seu investimento tem um prazo de aplicação superior a 180 dias, 22,5% de imposto de renda, e se o seu investimento for uma aplicação superior a 180 dias, 20%. Lembrando que a gente está tratando de um fundo de curto prazo, que é aquele fundo cuja carteira de títulos é inferior a 365 dias. Tem alguma dúvida nisso aqui? Eu posso seguir? Ó, Lucas, de primeira, hein? O pessoal tá atento. Ótimo, maravilha, então. Que bom que isso ficou claro. E aí nós partimos, então, para a segunda vertente que a Receita Federal nos coloca, que são os fundos de longo prazo, tá? Evidentemente, pessoal, se os fundos de curto prazo são aqueles inferiores ou iguais a 365 dias, evidentemente, na outra ponta, os fundos de longo prazo vão ser aqueles fundos cuja carteira de investimentos tem o prazo médio superior a 365 dias, ok? Nesse caso, pessoal, quando nós temos um investimento em relação a fundos de longo prazo, fundos de investimento de longo prazo, a nossa sistemática de tributação ela vai ser diferente. Eu vou sair dessa questão aqui de 22,5% e 20% para o que nós chamamos de alíquotas regressivas ou progressivas no tempo, tá? O que vocês quiserem. E por que essas alíquotas são regressivas ou progressivas no tempo? Porque elas determinam o seu rendimento conforme o prazo de investimento. Quer ver? Então, por exemplo, ó, nesse caso, quando eu tenho um fundo de longo prazo, então, quando eu for fazer o resgate do meu investimento, se aquela aplicação ela teve um prazo de 180 dias, o meu imposto de renda vai ser de 22,5%. Só que, se aquela aplicação que eu fiz, ela teve um prazo que foi de 181 a 360 dias, o meu imposto de renda não vai ser mais de 22,5%, ele vai cair para 20%. Se aquela aplicação for entre 361 e 720 dias, não é mais 20%, é 17,5%. E aí, se aquela aplicação for superior a 720 dias, perdão, a minha alíquota de imposto de renda é 15%. Pessoal, o que dá para perceber aqui, evidentemente? É só fazer uma leitura aí da relação tempo-progressão. O que dá para perceber aqui? Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor o imposto. É isso, bingo. Esse é o ponto. Inclusive, isso é até uma... Não é só no Brasil que é assim, tá? Praticamente em todo lugar do mundo é assim. Por quê? Aqui a gente entra numa questão, né, Lucas, que muito assola o Brasil em relação a investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Quanto mais o seu capital ele está investido, mais ele está disponível para o mercado, tá? Então, se o seu capital não está investido de alguma forma, ele não está disponível para o mercado. E se ele não está disponível para o mercado, ele não está gerando, ele não está circulando na economia. Então, inclusive, essa alíquota regressiva de imposto de renda é uma forma de que você dê uma aprazão, né, de que você dê uma espécie de incentivada para o pessoal fazer investimentos de longo prazo em relação a fundos de longo prazo, a fundos de investimento, ok? Então, vocês já viram que quanto mais eu invisto, né, quanto maior o tempo em que eu invisto, menos imposto de renda eu vou pagar, ok? E aí, pessoal, só para a gente não ficar aqui só no teórico, eu peço perdão porque eu até queria trazer um exemplo aqui, mas eu esqueci de colocar. Então, vamos supor que eu tive um investimento de R$10.000. Vamos lá, então, de novo aqui no João Tupetão, nosso famoso João Tupetão. Então, esse investimento do João Tupetão, R$10.000, tá?
ele teve um retorno, uma rentabilidade de 4 mil. E vamos supor que eu junto o Petão, vamos esquecer que isso é o fundo de investimento em ações, tá? Vamos suprimir essa informação. Vamos, sei lá, ele investiu em qualquer fundo. Então, junto o Petão teve um rendimento de 4 mil reais. E vamos supor que esse investimento ele tenha se dado no prazo de 362 dias, tá? Num fundo de longo prazo. Então, ele vai pegar 17,5% e vai aplicar de imposto de renda. Quanto dá 17,5% sobre 4 mil? Alguém faz para mim aí, por gentileza. Quanto deu? É 4%? Não, 17,5% sobre 4 vezes 4 mil. 17,5%. Sobre 4 mil? Dá R$700. É isso. Então, sobre os 4 mil, quando ele for fazer o resgate na corretora, é R$700, me lembro. Isso, 17,5, né? Exatamente. 4 mil. R$700 é imposto de renda que vai ficar. Ok? Portanto, você tira desses R$4.700, R$3.300. Ok? Uri, Então, diga. uma dúvida. Esse cálculo, né, a alíquota vai ser de quando você faz o resgate ou ela é baseada no prazo do fundo? Por exemplo, investiu no Tesouro Selic 2024, mas ele tem liquidez diária. Então, você Ok. pode resgatar antes do prazo de vencimento. Se Ok. eu retiro, eu investi lá em 2021, para 2024, teoricamente vai dar mais de um ano, né? Sim. Mas se eu tiro esse ano, por exemplo, antes de dar o 2024, eu vou pagar qual alíquota, né? O investidor ele pega qual alíquota? Data do resgate. Aí você tem que considerar o tempo de investimento. Ah, tá. Então, Obrigada. Não, é importante você perguntar, tá? Porque você vai, de fato, considerar a data da liquidez. Então, do D+1 ou do D0, né? Então, você tem que considerar a data que você está fazendo o resgate. É essa data que vai determinar qual for o seu tempo de investimento. Beleza? Uhum. Beleza. Obrigada. Maravilha. Então, pessoal, de fato, é simples aplicar isso aqui. Então, você pega o seu rendimento, vê o tempo lá que... Na verdade, a gente nunca precisa fazer isso, porque a própria corretora faz isso, né? Tem um sistema de liquidação de cálculo lá, qualquer corretora tem. A B3 também tem, inclusive. Então, a própria corretora faz isso, ela já faz a retenção de imposto de renda, enfim. E você faz esse cálculo aí bem simples. Beleza? E aí, vamos lá para a questão dos fundos de investimento em ações. Então, eu falei aqui no início que são 3 formas distintas de recolher imposto de renda para os fundos. Fundos de curto prazo, fundos de longo prazo e fundos de ações. Então, os fundos de curto prazo, nós já vimos que as alíquotas são 22,5% se as aplicações forem de até 180 dias e 20% se as aplicações forem superiores a 180 dias. Já vimos também que nos fundos de longo prazo, né, que são aqueles fundos cuja carteira de investimentos é superior a 365 dias, nesse caso, a tributação vai ser por alíquotas regressivas. Ou seja, quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro investindo, menos imposto de renda eu vou pagar. Nessas alíquotas aqui, 22,5%, 20%, 17% e 15%. É uma escadinha mesmo. E aí, por fim, nessa sistemática, nós temos os fundos de ações. Tá, pessoal? E aqui, percebam qual que é o requisito. Aqui, não necessariamente eu tenho um critério temporal. O meu critério é carteira, composição da carteira. Então, fundos de ações, a gente já sabe, nós já vimos, inclusive, que são aqueles fundos que têm, no mínimo, 67% dos seus recursos, ou seja, do seu patrimônio líquido, aplicado em ações negociadas em bolsa, seja no Brasil ou no exterior, tá? E pode ser BDRs, enfim. Nesse caso, pessoal, olha que interessante. Eu saio daquela questão de alíquota de 20, alíquota de 22 ou alíquotas progressivas. E aí, o meu imposto de renda, ela é exclusivamente de 15% quando eu vou fazer o resgate. Então, percebam que são 3 sistemáticas diferentes. No caso do fundo de ações, quando eu tiver, então, o resgate das cotas, da minha cota, se eu for investir no fundo de ações,
a incidência de imposto de renda é 15%. Ó, sem olhar tempo, sem olhar se é 180 dias ou 365. Então, percebam que esse é o tipo de sistemática do prazo do fundo de ações. E como eu coloquei aqui, de fato percebam que não importa o prazo de investimento, porque no fundo de ações eu tenho uma sistemática diferente, e a base de cálculo é o ganho de capital. Que diabos é isso aqui, tá? Para quem é tributarista, ou para quem é do direito, que é do societário, tá mais um pouco familiarizado com isso. Mas o que é ganho de capital? Ganho de capital, pessoal, é como se fosse lucro, mas não é. Ok? Por que vai ficar claro para você? Ganho de capital é quando, na verdade não é quando, né? É quando é uma situação, mas ganho de capital, dá o conceito para vocês, o sobrepreço de algo que eu paguei, tá? Então, para ficar mais claro, a cota de 10 mil reais, eu comprei uma cota de 10 mil reais. Eu não vendi essa cota, eu não fiz nada com essa cota. Essa cota, então, agora vale 15 mil reais, porque teve um boom de mercado e ela se valorizou 5 mil reais. Isso é ganho de capital. Ela valia 10, agora ela é 15. Isso é ganho de capital. Ou seja, eu tinha o capital, eu investi um capital e aquele capital teve uma valorização, sem que eu vendesse, sem que eu fizesse nada. Isso é ganho de capital. Então, a base de cálculo, quando eu for fazer o resgate do meu fundo de ações, quando eu for fazer o resgate de uma cota, do meu fundo de ações, é o ganho de capital. Portanto, Ana, se a minha cota valia 10 e no momento do resgate ela vale 14 mil, qual é o meu ganho de capital? 4 mil. Perfeito. Por que eu disse para vocês que é quase igual ao lucro? Porque eu não posso dizer que é lucro, porque lucro eu tenho quando eu faço um negócio, uma contrapartida. Então, se eu vendo algo para alguém, eu tenho um lucro. Agora, quando eu não vendo algo para ninguém, e ainda assim o preço do meu capital se valoriza, eu tenho um ganho de capital. Ok? Então, é mais ou menos isso. Eu só quis estabelecer um paralelo para que a gente possa fazer uma analogia um pouco mais simples. Ficou claro para vocês, então, o que é o ganho de capital? Porque, nesse caso do fundo de ações, a base de cálculo é o ganho de capital. Então, se você... Vamos abaixar um pouco o valor? Então, vamos supor que... quem está participando conosco? Vamos supor que a Ingrid fez lá foi lá na corretora, né, na XP, no aplicativo dela, e comprou 5 cotas de um fundo de ações da própria XP, tá? No valor de R$ 500. Comprou 5 cotas, aí, por algum acaso do mercado, né? Você já sabe que mercado de renda variável é mercado de risco, mercado de ações é mercado de risco, e risco significa eu ganhar ou perder. Essas cotas se valorizaram, e aqueles R$ 500, pessoal, agora eles valem 720. Tá? Então, aquelas cotas que valiam R$ 500, agora valem R$ 720. Percebam que eu tive um ganho de capital de quanto? 220. Perfeito. Isso é lucro? Não. Por que eu estou enfatizando isso para vocês, tá? Porque eu posso, no caso do fundo de ações é outra história, mas eu posso vender a minha cota, e quando eu vendo uma cota, aí eu posso dizer que eu tenho lucro? Aí eu posso dizer que eu tenho lucro. Mas ainda assim, nesse caso, o lucro vai ser igual ao ganho de capital. Por quê? Se eu comprei uma cota, ou adquiri uma cota por um valor X e vendi ela por um valor 2X, o lucro, nesse caso, vai corresponder ao ganho de capital. Ok? Então, nesse caso, a Ingrid tinha cotas de valor de R$ 500, essas cotas agora valem 720, ela teve um ganho de capital de 220, e sobre esse ganho de capital, 220, é que ela vai pagar 15% de imposto de renda. Alguém faz para mim, por gentileza, 220 vezes 15%. 33 reais. Aí na minha conta foi. Ok, então, no resgate, ela vai pagar 33%. 33%. Desculpa, R$ 33 de imposto de renda do resgate da cota dela. Ok? Ficou claro isso? Ficou sim. Se não tiver ficado claro, a gente repete quantas vezes forem necessárias. Isso aqui é um conceito importante para quando a gente vai mexer com fundos de ações, inclusive com o FIP também, quando a gente trata dessa tributação, tá? Então, que bom que ficou claro.
Eu não entendi muito bem por que não é lucro, porque para mim, quando você falou que é questão de fazer negócio e que tem uma contrapartida. Isso. Você vai vender a ação de volta para alguém, não? Quando sua cota ali, você está vendendo ela de volta para o próprio fundo. Não. Eu entendi seu ponto, Ana, mas é porque eu entendi, sim. Quando você vai vender sua cota, você vai resgatar sua cota, na verdade, você não está vendendo para ninguém. A situação é tá sim, eu estou vendendo para o fundo. Eu entendi o que você quis dizer. De fato, o fundo vai comprar a sua cota, beleza. Só que você não está negociando com ninguém, não tem uma contrapartida. Você simplesmente está dizendo o seguinte, olha, eu quero resgatar o meu rendimento ou eu quero resgatar minha cota. Nesse caso, eu não tenho uma contrapartida com ninguém. Então, eu só tenho um rendimento que se valorizou. Agora, se eu vou vender minha cota para alguém num negócio, né, transacional, aí sim eu posso falar em lucro, que é o que acontece em alguns fundos quando eu vou vender a minha cota, quando eu vou ceder a minha cota. Quando eu vou resgatar a minha cota, eu não tenho um negócio de contrapartida. Entendi. Pode que aí só parecer... tem naqueles fundos, isso só acontece, então, questão do lucro, só nos fundos que você pode ter cessão de cotas, e não Exato. o resgate. Exato, mas aí eu quero que fique claro que, nesse caso, o lucro vai ser igual ao ganho de capital. Ah, tá. Beleza, então. Mas eu entendi. Tá? Assim, é só um preciosismo técnico, mas é só para entender que quando vocês virem aí esses termos, mesmo para quem é leigo, tá? Então, a base de cálculo é ganho de capital, ou a base de cálculo é o lucro. Então, vocês já vão lembrar, ganho de capital, porque eu tinha um valor específico, não negociei nada com ninguém, e por uma questão de mercado, eu tive uma valorização. Beleza? Beleza, obrigada. Põe. Pessoal, que bom que ficou claro. Então, agora, uma coisa importante. Quem recolhe imposto de renda? É você que recolhe, Ana? Não, a própria corretora. A administradora. A administradora. A administradora do fundo tem a responsabilidade legal, tá? Ela é responsável tributária por fazer o recolhimento. E como é que ela faz isso, gente? Tributação na fonte. Retenção na fonte. O que é retenção na fonte? Todo mundo aí já viu em relação... Certamente vocês já viram retenção na fonte na vida inteira de vocês. Se vocês forem fazer uma transação com banco, esse tipo de coisa, comprar um título público ou comprar alguma coisa, sei lá, investir em um título de renda fixa. Quando você vai pegar o seu rendimento, você vai pegar o seu rendimento já descontado. Por quê? Porque alguém já tirou a tributação. Alguém já pegou aquele valor que você deveria tributar e você não vai precisar recolher, porque essa pessoa ela é responsável legal por reter o imposto de renda que você deveria pagar. Então, ela tira um peso das suas costas e coloca para ela. Basicamente assim, tá? Então, nesse caso, você tem a obrigação de recolher imposto de renda? Não. Quem tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda é a administradora do fundo de investimentos. Ok? A única administradora é o BTG do meu fundo. O BTG tem a obrigação de fazer o recolhimento, a retenção. A administradora é a ASP. A ASP, então, vai ter que fazer o recolhimento do seu imposto de renda. Tá? Inclusive, se a LOM fizer o recolhimento do seu imposto de renda, isso não te causa nenhum prejuízo, tá, enquanto investidor. Esse é um prejuízo que vai ser compartilhado entre gestora e administradora na Receita Federal depois. Beleza? E aqui, pessoal, tem uma questão importante. Isso aqui, assim, é preciosismo, mas eu acho que é interessante que vocês saibam, porque eu acho que isso é essencial para quem quer investir, quem quer aprender sobre isso. Quando eu tenho um fundo que é administrado por uma empresa, e aí depois eu tenho uma mudança ou substituição dessa administradora, porque isso é possível. Então, vamos supor que eu tinha um fundo de investimentos que era administrado pela Caixa e depois esse fundo passou a ser administrado pelo Banco do Brasil. Tá? Quando eu tenho essa mudança ou essa substituição do administrador do fundo, então, cada um dos administradores, tanto o novo quanto o substituído, eles são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento dos pagamentos que eles efetuarem. Então, vamos supor que durante os 4 primeiros meses... Vamos deixar um pouco mais difícil? Vamos lá. Então, vamos supor que até dia 24 de abril, a Caixa era administradora do fundo. Então,
em 24 de abril, até 24 de abril, ela fez vários pagamentos, né, que ela fez para os cotistas em relação à valoração das cotas, e até 24 de abril ela era administradora do fundo. Só que, a partir de 30 de abril, quem é que seria a administradora? Porque mudou, o Banco do Brasil. Só que percebam que ela fez pagamentos, ela seria administradora até dia 24 de abril, só que ela fez pagamentos até 30 de abril, porque o Banco do Brasil passaria a ser novo administrador do fundo a partir de 30 de abril. Quem tem que recolher o imposto de renda nessa janela de 24 a 30 é a Caixa. Guarda isso. Quem paga, recolhe. Beleza? Então, assim, essa regra, isso é uma solução de consulta da Receita Federal. Uma solução de consulta da Receita Federal é um documento que qualquer contribuinte pode submeter uma dúvida para a Receita Federal e ver o que ela entende daquele assunto, tá? De forma bem básica. Empresas podem fazer isso e pessoas físicas também. Tá? Então, nessa solução de consulta aqui, número 103, uma administradora estava perguntando para a Receita Federal quem teria a obrigação de fazer retenção, já que houve uma substituição. E o que a Receita Federal disse, de fato, acertadamente, é que quem faz a retenção é a administradora do fundo. Só que, nesse caso, na mudança de administrador do fundo, independentemente da data a partir do qual, né, formalmente houve a substituição, cada administrador é responsável pela retenção dos pagamentos que efetuar. Então, se eu fiz pagamentos até dia 30, mas formalmente eu não era mais o administrador, não interessa. Se eu fiz pagamentos até dia 30, eu que vou ter que recolher como administrador do fundo. Tá? Isso aqui é só um preciosismo, mas eu acho importante vocês saberem. Agora, vamos lá. Disso aqui eu gosto bastante. Ana, você estava perguntando aquele dia na nossa primeira aula. Pessoal, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui, tá? Bastante atenção, porque comer cotas não é uma coisa muito intuitiva de entender, porque ele não faz sentido. Tá? E por isso que ele não é intuitivo. É porque não faz sentido. Se fizesse sentido, a nossa mente ela se expandiria e teria mais boa vontade de entender. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou chamando aqui de curioso caso brasileiro chamado come cotas, porque isso não existe em outros lugares do mundo. E não existe mesmo. Tá? Podem pesquisar em outros lugares e vocês não vão encontrar isso. Come cotas nada mais é do que um imposto de renda antecipado para os fundos de investimento. Só fundos de investimento têm que recolher come cotas. Tá? E por que é um imposto de renda antecipado? Porque percebam, mesmo que eu não tenha nenhum resgate pelos cotistas, o administrador do fundo ele tem que recolher o imposto de renda come cotas no último dia útil dos meses de maio e novembro. Ulrich, por que diabos maio e novembro? Não faço a menor ideia. Tá? Porque o pessoal da Receita Federal fez um cálculo econômico, eles entenderam que talvez, para fins de caixa da União Federal, para fins de caixa do governo, seria melhor que esse imposto fosse recolhido por antecipação em maio e novembro. O porquê, eu não faço a menor ideia. Tá? Se alguém, sei lá, souber, ou um dia descobrir isso aí, me fala, que eu também sou curioso em relação a isso. Ok? Então, em resumo, pessoal, come cotas é uma tributação automática por ficção que acontece a cada 6 meses em algumas espécies de fundos. Não são todos os fundos que são tributados pelo come cotas, tá? Isso tem que ficar bem claro. E o come cotas também ele só incide se o fundo tiver reportado algum lucro, ou seja, alguma valorização de cotas. Então, percebam, mesmo que não haja nenhum resgate pelos cotistas, o come cotas vai incidir? Vai. Só que ele só vai incidir se o fundo tiver reportado algum lucro ou algum ganho de capital referente às cotas dos investidores. Tá claro isso aqui? E mais uma dúvida, se o fundo tem, porque como são 6 meses desse prazo, se ele tem uma valorização, mas depois tem uma desvalorização, o que vale é ali o momento maio e novembro, ou a Receita vai fazer uma soma desse período todo e ela vai fazer a análise do período completo, e aí se o saldo for positivo, aí tem incidência do imposto, se for negativo, não tem. Exatamente. Período, 6 meses. Beleza. Tá? Então, esse intervalo de 6 meses são os 2 intervalos que incidem como cota. Então, ela vai fazer. Eu tive valorização positiva?
come cotas. Se tiver valoração negativa, não incide come cotas. Ok? Ok. Nesse prazo de 6 meses. Né? E aí, pessoal, olha que interessante. Para os fundos de curto prazo, que é aqueles que a gente já viu lá, a alíquota do Come Cotas ela é uma alíquota de 20% sobre o rendimento semestral. Para os fundos de longo prazo, a alíquota é de 15% sobre o rendimento semestral. Por que eu estou dizendo para vocês? Eu vou insistir porque isso não faz sentido. Primeiro que eu sou advogado tributarista, tá? E por que isso não faz sentido? Pessoal, quais são as alíquotas de imposto de renda dos fundos de curto prazo? 22,5% e 20%. E quais são as alíquotas dos fundos de longo prazo? 22,5%, 20%, 17%, 15%, conforme a alíquota regressiva. E a Receita Federal me cria um critério. Tá, isso aqui não é novo, não, tá, pessoal? Isso é muito velho. E a Receita Federal cria um critério diferente. Então, vamos estabelecer uma ficção aqui. Fundos de curto prazo, eu vou cobrar uma alíquota de 20% sobre o rendimento do fundo. E fundos de longo prazo, eu vou cobrar uma alíquota de 15%. A sistemática não é a mesma. Então, o Come Cotas não faz sentido. Ok? É só uma questão para praticabilidade fiscal, para que o governo ele antecipe a arrecadação do fundo. Beleza? Enfim, fica aí o... Ulrich, assim, a impressão que eu tive é que acaba que você é tributado 2 vezes, né? Você acaba sendo tributado mais. Ou não? Que sentido, Milena? Porque, por exemplo, você vai ser tributado 2 vezes ao ano, mesmo que você não retire o rendimento. E nos outros casos, você é tributado só quando você vai retirar o rendimento. Isso. Então, tá, assim, tem alguma lógica que eu falei, assim, de que parece que você é tributado, você sofre uma carga tributária maior? Eu entendi a mesma coisa que a Milena também, que acaba que você vai ser tributado sem querer, mesmo que você não fizer nada, e na hora que você for resgatar, você vai ser tributado de novo. Sim, pessoal, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Tá? Eu não queria entrar muito nesse ponto, não, porque aí fica muito técnico, mas beleza. Na minha declaração de imposto de renda, eu posso abater o Come Cotas. Ok? Então, aquele Come Cotas que incidiu, eu posso abater. Mas percebam, abater pero no mútuo. Por quê? Se eu tiver tido um prejuízo, quando a Receita Federal foi cobrar o Come Cotas, e depois, lá na minha declaração de imposto de renda, eu tive o lucro com a minha cota, valorização, eu vou ter que pagar imposto de renda. Tá? Nesse caso, não vai ter nenhum tipo de problema, porque eu não tive Come Cotas. Só que eu posso, sim, abater na minha declaração final de imposto de renda o que foi cobrado do Come Cotas. Tem exceções, tá? Mas eu não vou nem entrar nisso aqui, porque isso é... Nossa Senhora. Enfim, a gente vai ficar 2 horas aqui. Tá? Então, assim, de forma essencial, guardem essa informação. É possível, sim, abater no imposto de renda aquilo que foi cobrado de Come Cotas, pero no mútuo. Tem algumas exceções. E aí, pessoal, eu falei para vocês que não são todos os fundos de investimento que estão sujeitos a Come Cotas. Os fundos de investimento sujeitos a Come Cotas são os fundos de renda fixa, tá? Os fundos multimercado, ou os fundos de hedge, como nós vimos na última aula, os fundos cambiais e os fundos de crédito privado, tá? Ulrich, fundos de investimento em ações não estão sujeitos a Come Cotas? Não. Fundos de investimento de participação não estão sujeitos a Come Cotas? Não. Graças a Deus. E aí, pessoal, aqui, ó, só colocando então, fundos de investimento em ações, fundos imobiliários, fundos de debêntures incentivadas e fundos de previdência não estão sujeitos a Come Cotas, ok? Porque aqui não é nem praticável que eu faça isso. Aqui nesse caso, tá? Para ficar claro de novo, então, só para deixar bem explícito. A base de cálculo do Come Cotas é o lucro obtido, se eu tiver algum lucro, desde a cobrança do último Come Cotas, que é isso aí, Milena. Ana, na verdade, né? Você tinha perguntado. É a base que eu tiver desde a cobrança do último Come Cotas. Então, é a cada 6 meses. Tá? Então, por isso que é semestral. E o Come Cotas, ele é cobrado após a dedução do IOF. Ok? Então, eu deduzo o IOF, que vai incidir sobre aquele rendimento. Depois, eu cobro o Come Cotas.
porque senão eu cobraria imposto sobre imposto. Isso não faz nenhum sentido, tá? Assim, não faz nenhum sentido se isso fosse essa sistemática. Essa sistemática que a Receita Federal faz sentido, né? Eu tiro o IOF, depois que eu tenho a dedução do IOF, eu cobro o Come Cotas. Tá, então, só para ficar claro, não é o valor que eu tive desde o início do investimento, é a valorização que eu tive naquele semestre. Tá? Então, se eu comecei a investir naquele fundo em 2020, 10 mil reais, e a gente está em 2023, eu tive uma valorização de 4 mil reais, o Come Cotas não vai incidir sobre 4 mil reais, tá? Então, o Come Cotas vai incidir sobre o rendimento, a valorização positiva semestral que eu tiver. Então, se no primeiro semestre, de setembro a maio, eu tive uma valorização de 400 reais, o Come Cotas vai incidir nesse período de tempo, tá? E não sobre os 4 mil nos 3 anos que eu estou investindo. Ficou claro isso? Ficou assim. Então, vocês têm certeza que isso ficou muito claro? Ficou. Maravilhoso, maravilhoso. Quando a audiência é qualificada, as coisas ficam mais claras, então, muito bom. Então, vocês entenderam aí por que a gente chama o Come Cotas como um caso curioso. E ele é bastante curioso mesmo. Enfim, para fim de praticabilidade fiscal, o governo faz uma salada para antecipar imposto de renda. Ok? Isso aqui, pessoal, eu quero passar só de forma bem breve, porque isso aqui é mais técnico e também isso funciona mais para a empresa, não para investidor pessoa física, mas eu acho essencial saberem que isso existe, tá? Quando eu tiver perdas incorridas no resgate das cotas de fundo de investimento, eu posso compensar com os rendimentos que forem oferidos ou em resgates ou incidências posteriores, tá? Então, Uri, eu posso compensar lucros e prejuízos? Basicamente, o que eu quero dizer eu posso compensar lucros e prejuízos em relação ao imposto de renda? Posso. Ok? Se essas perdas forem em fundos de ações, elas só podem ser compensadas com os ganhos que eu tiver em fundos de ações. Ok? Então, tem que ter a mesma espécie para poder compensar essas perdas e ganhos. E aí, eu não vou nem entrar em outros pontos aqui, porque isso é mais para pessoa jurídica mesmo, não para pessoa física, tá? Porque senão a gente vai fazer uma salada aqui, e não é nosso intuito criar nada complexo ou dificultar ou burocratizar. Nosso intuito, meu e do Lucas aqui, do Juan, sempre foi a gente trazer uma coisa bem simples, bem acessível, mas só estou colocando essa lâmina aqui para vocês saberem que isso existe, tá? Eu posso compensar perdas e lucros com fundos da mesma natureza. Tá, isso aqui está previsto em instrução normativa da Receita Federal, também está previsto na lei. Então, só para a gente ver que isso existe, tá? Aqui, pessoal, fiz um esqueminha bem básico para a gente poder entender os fundos fechados, a tributação, ok? Então, fundos fechados, que não são fundos abertos, evidentemente, normal. Os fundos fechados, essa foi engraçada, inclusive. Nos fundos fechados, então, o fato gerador do imposto de renda é o resgate da cota no término do prazo do fundo, tá? Eu coloquei os fundos fechados aqui porque os fundos de ações, eles são mais fundos abertos, né? são mais gerais. Então, eu não tenho tantos resquícios assim de complexidades. Nos fundos fechados são um pouco mais complexos. Então, o fato gerador de fundos fechados, eu tenho um resgate da cota ao término do prazo do fundo, ou no que a gente chama de amortizações programadas, ou seja, pagamentos programados, por qualquer motivo que seja. Esse é o fato gerador. Então, pensem, o fato gerador é o resgate da cota. Fundos fechados não tem come cotas, ok? Os fundos fechados de renda fixa, a alíquota de 20% sobre o ganho de capital, e fundos fechados de renda variável, a alíquota de 15% sobre o ganho de capital. O que eu estou falando para vocês, pessoal? Sobre isso aqui, ó. Beleza? É por isso que eu estou falando sobre isso. Eu estou fazendo aqui um esboço de como é a tributação dos fundos fechados
considerando come-cotas e considerando tributação. Beleza? Fundos fechados de renda variável, alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Fundos fechados de renda fixa, alíquota de 20% sobre o ganho de capital. Fato gerador, ou seja, o que me leva a pagar imposto? É o resgate da cota, ok? No prazo do investimento. E sobre esses fundos fechados, não incide come-cotas. Tá? Foi só um resumão geral. Esse material vai estar disponível para vocês assim que o curso acabar. Assim que o curso acabar, nós vamos disponibilizar tanto os slides quanto os vídeos do YouTube, ok? Então vai ficar assim, bem acessível para vocês fazerem aí alguns estudos e, inclusive, passarem para isso com mais calma. E aqui, eu não poderia deixar de falar, nós já falamos um pouco, né, do FIP, do Fundo de Investimento, na última aula. A Milena gostou bastante, inclusive, né, Milena, em relação ao que a gente pode fazer com o FIP, né, todas as oportunidades que o FIP nos dá. E aí, pessoal, eu tenho que colocar isso aqui para vocês, porque mesmo que vocês, né, não invistam em fundos de investimento, participações, ou que vocês não tenham tanta curiosidade em relação ao FIP, o FIP é interessante porque, para que eu tribute o FIP de forma normal, a Receita Federal entende que esse FIP ele tem que ser considerado um fundo veículo de investimento, tá? Então, não basta que ele seja um FIP. A Receita Federal entende que ele tem que ser um FIP, veículo de investimento, tá? Então, só fazendo um apanhado aqui bem geral em relação a essa questão dos FIPs, né, da tributação deles. Por que os FIPs são tão interessantes como a gente já viu na última aula? Primeiro, os FIPs não têm personalidade jurídica, ou seja, eles não estão sujeitos a nenhum tipo de tributação, né? O CNPJ de um fundo de investimentos não está sujeito a tributação, então não paga PIS/COFINS, não paga imposto de renda, ICSLL, não paga IOF, enfim. Os rendimentos que forem oferidos pela carteira do fundo de investimentos não sofrem incidência do IOF, ok? E aí, Ana, os FIPs não estão sujeitos a come-cotas, ou seja, a cada 6 meses, mesmo se a minha cota se valorizar, eu não preciso recolher come-cotas, porque o FIP não precisa fazer isso, ok? Em relação ao FIP, a tributação do ganho de capital, ela é no resgate do cotista, ok? E qual que é a tributação aqui? É uma alíquota de 15%, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Então, quando eu for resgatar a cota que eu tiver no fundo de investimento e participação, eu vou pagar 15% sobre o ganho de capital que eu tiver. E vocês já sabem o que é ganho de capital. Ok? E aí, Ana, só para colocar, se eu vender essa cota, tiver um lucro, vai ser a mesma coisa do ganho de capital. Então, nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa. E é sobre isso que vai incidir 15%. Tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E aqui um ponto interessante. O artigo 2º dessa lei aqui, pessoal, tá? Isso aqui não é juridiquês, é só para vocês saberem mesmo. O artigo 2º dessa lei aqui, que trata dos fundos de investimento e participação, ela fala o seguinte: para um fundo de investimento e participação ser considerado um veículo de investimento, por quê? Nós já sabemos que o FIP é um veículo de investimento. Ele serve para quê? Para investir, para comprar participação e criar valor, né, que a gente falou da última vez. É get in, get rich, get out. Ou seja, eu entro, crio valor, fico rico e vendo. Tá? É para dinamização de private equity venture capital. Essa lei aqui, ela diz que para que um FIP seja considerado um veículo de investimento, a carteira dele deve ser composta de, no mínimo, 67% de ações de empresas abertas, fechadas, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição. Tá? URIC, se um fundo de investimento não cumprir com isso, o que acontece? Bom, se um fundo não cumprir com essas regras de diversificação, sabe o que vai acontecer? A tributação dos cotistas, ela não vai ser mais 15% no resgate, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A tributação, ela passa a ser igual ao dos fundos de longo prazo, ou seja, de 15% a 22,5%, a depender do tempo de investimento. Isso faz diferença? Faz toda a diferença. Pagar 22,5% e pagar 15% é bastante interessante para quem investe pesado, né? Para quem tem bastante grana.
Quer fazer um... Vamos dar um exemplo? Vamos supor que um cotista, né, de um fundo de investimento, a cota dele é 5 milhões de reais. Ana, faz para mim, ou Ana, ou qualquer uma pessoa que quiser aí, faz para mim 15% vezes 5 milhões, por favor. R$ 750.000. Tá, vamos supor então que o resgate, no resgate da cota dele, ele teve um ganho de capital de 5 milhões. Tá? Então, a alíquota de 15% dá 750 mil. Né? Agora, Ana, por favor, faz Isso. isso 5 milhões vezes 22,5%. É tanto dinheiro, não tô nem acostumada a digitar isso na calculadora. Dá 1.125.000. Precisa falar mais alguma coisa, pessoal? Não. Tem uma diferença de mais de 400 mil reais. E para quem tem muito dinheiro, eu ser tributado em 400 mil reais a mais é muito dinheiro. Então, percebam que isso aqui é bastante sério, tá? Em relação a um fundo. E quem é que tem que se preocupar, pessoal, em relação a essa diversificação da minha carteira? A administradora e gestora. Só que principalmente a gestora do fundo. Ok? Então, percebam. Se um fundo de investimento não for considerado um veículo de investimento, ou seja, se ele não investir mais 67% da carteira dele em ações de companhias abertas ou fechadas, debêntures ou bônus de subscrição, muda tudo para o cotista, porque ele sai do imposto de renda de 15% para o imposto de renda que vai ter alíquotas progressivas no tempo. Aí pode ser 15%, 22,5%, 17,5%, 20%, enfim. Percebam que isso é muito importante, ok? E aí, só quis trazer para vocês aqui um ponto, que tem uma reforma tributária de imposto de renda caminhando no Congresso Nacional, que ela vai mudar um pouco essa regra se ela passar, tá? O que ela diz? É que se o FIP não for enquadrado como um veículo de investimento, ele vai estar sujeito à tributação normal de pessoa jurídica, ou seja, ele vai ter que pagar imposto de renda conforme lucro presumido ou lucro real. Olha que loucura, tá? Isso é bastante sério, inclusive. E os rendimentos que não forem distribuídos para os cotistas até o fim do ano, eles vão ser sujeitos a uma tributação de estoque em 1º de janeiro. Ou seja, criar uma ficção, mais uma ficção de tributação. Isso se um fundo não for considerado um veículo de investimento. Então isso é sério, tá? Por quê? Isso aqui é uma forma que a Receita Federal tem encontrado e tem combatido de que contribuintes façam fundo de investimento só para guardar dinheiro, só para guardar patrimônio, tá? E até porque, de fato, um fundo de investimento de participação, ele é feito para dinamizar Private Equity e Venture Capital. Tá, pessoal? Isso aqui é só curiosidades, mas para que vocês saibam dessa discussão, tá? A Receita Federal está em cima disso aqui. Então, fundo de investimento e participação é uma coisa que a Receita Federal tem batido bastante nos últimos tempos, e aqui no escritório, inclusive, eu vejo isso, tá? Tem autuações, inclusive, de clientes nossos. Mas vamos lá. Uri, rapidinho. Claro. Essa autuação é feita, você falou que é a responsabilidade de conferir, né, se tá ou não diversificado, é da gestora e da administradora. Isso. A autuação é feita para qual dos dois? Ou para os dois? É uma responsabilidade, não responsabilidade, né, no caso, mas para quem que a Receita bate na porta e fala, não está atendendo, então me paga mais. Gestora. Ok. Só que aí perceba uma coisa. É interessante o que você quis dizer. O que você perguntou. Quem tem a obrigação de... Quem tem a obrigação de fazer os recolhimentos? Administradora. Então, quem é que geralmente figura como co-obrigado no polo passivo da autuação? A administradora também, né? As duas. Isso é sério. Isso é bastante sério para empresas que são gestoras e administradoras. Geralmente, as duas costumam figurar nas autuações da Receita Federal. Por quê? Porque, embora a gestora seja responsável por essa gestão da carteira, a administradora é responsável pelo recolhimento do imposto de renda. Então, de alguma forma, se eu tive um não recolhimento de imposto de renda em relação a essa não diversificação,
a administradora também ela é chamada. Ou seja, eu coloco as duas como co-obrigadas. Uhum. Aí discutir isso é uma loucura. Enfim. Enfim, a gente vê como é que a burocracia funciona. Mas é isso, pessoal. Nesse caso aqui, meu último ponto aqui, até para não me estender muito e abrir para vocês para perguntas, né, e para a gente poder encerrar, eu quero trazer aqui só um caso bastante interessante, inclusive, que é o caso... Pessoal, perdão. Estava compartilhando a tela aqui. Quero trazer para vocês um caso bem interessante, que é o caso da... Está aparecendo para vocês aí na tela? Não, parou. Tá só você. Tá, vou colocar para vocês aqui um caso interessante, só porque aqui vocês já sabem que a gente mostra tudo na prática. Mostra mesmo. Só para que vocês não fiquem só na teoria em relação a isso, eu vou mostrar para vocês um caso aqui, onde a Receita Federal julgou na verdade, autuou um contribuinte por ele não ter recolhido supostamente imposto de renda, dizendo que ele estava simulando criar um fundo de investimento e participação, quando, na verdade, ele só queria esconder patrimônio, tá? Eu vou colocar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem como é que a dinâmica disso funciona. Estão vendo na tela? Ainda não. Agora sim, né? Agora foi. Estão vendo Mas isso não aqui? tá em tela cheia ainda não. Agora foi. Ótimo. Segunda sessão de julgamento, né? Isso. Tá, eu vou pedir só um minutinho de atenção de vocês, só para a gente entender qual que é o pano de fundo aqui. Esse Paulo Campos Teles Neto aqui faz parte de uma família de São Paulo muito rica, né? E como eu e o Lucas a gente falou para vocês, famílias ricas têm muito costume de fazer fundos de investimento e participação, seja para investir ou seja de fato para guardar patrimônio, tá? O que aconteceu aqui? Essa família, a Campos Neto, isso aqui está tudo um relatório, tá? Que o fiscal fez. Eles já tinham uma holding, uma empresa. E aí, o que eles fizeram, pessoal? Eles constituíram um fundo de investimento e participação com as ações dessa holding, tá? Vou só colocar para vocês aqui o valor da atuação, só para vocês verem o tanto que isso é sério. Deixa eu ver se está aqui o valor do crédito. Cadê o valor do crédito? Cadê o valor do crédito? Não é esse 22 milhões que apareceu ali embaixo, não? Aí, ó. Exato. Estão vendo que, qual que é o valor que está sendo discutido de ganho de capital? É milhões? 22 milhões. Bastante alto, tá? 22 milhões de ganho de capital, pessoal. Ok? E aí, o que se discutiu aqui? Então, essa holding dessa família, ela tinha várias empresas, porque é isso que uma holding faz, tem participação em várias empresas. E aí os caras tiveram uma sacada. Pessoal, olha, por que a gente não coloca essa holding? Nós pegamos as ações dela e com essas ações a gente integraliza um fundo de investimento e participação. Pessoal, o que é integralizar? Integralizar é formar o capital social de uma empresa, de um fundo. Então, eles pegaram as ações dessa holding que eles tinham e integralizaram no fundo de investimento e participação. Então, qual foi o patrimônio que o fundo de investimento e participação passou a ter? As ações da holding e, consequentemente, as ações da empresa. Só que percebam, o que eles fizeram depois de pouquíssimo tempo, pessoal? Eles venderam as cotas do fundo de investimento e participação para uma outra empresa. E aí, o que a Receita Federal pegou aqui? O que a Receita Federal alegou? Ela alegou o seguinte, tá? Vou até parar de compartilhar aqui, porque só para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica. O que a Receita Federal alegou? Que essa família só fez isso para mitigar o ganho de capital que eles teriam. Por quê? Quando você é uma empresa de participação, né, quando você é uma holding, por exemplo, uma holding é tributada, né? Lucro presumido, lucro real, enfim. Por exemplo, uma holding, que é uma empresa que tem CNPJ, enfim,
geralmente ela está no lucro presumido, e quando você está no lucro presumido, pessoal, você paga 32% de imposto de renda se você for uma holding, tá? Faz para mim, por favor, Ana, 32% de 22 milhões. R$ 7.040.000. Maravilhoso. Então, essa empresa teria que pagar 7 milhões e 40 mil de ganho de capital em relação à tributação. Ok? Na verdade, ela seria tributada por um ganho de capital. Nesse patamar. O que os caras fizeram? Eles tiveram a sacada assim, olha, vamos colocar essa holding num fundo de investimentos, porque se a gente colocar ela num fundo de investimentos, quando a gente for vender a nossa cota, qual a tributação que vai recair sobre a gente? 15%. Faz para mim, Ana, 15% de 22 milhões. Por gentileza. O valor cai para 3.300.000. É muito ou pouco? Muita diferença. É Quase muita diferença. dobro. Vocês percebem? Então, o que a Receita Federal alegou? Que nesse caso, essa família e esse cara especificamente, eles só criaram um fundo de investimento para fazer uma simulação de que eles venderiam uma participação de um fundo de investimento em participações, só que, na verdade, o que a Receita Federal diz é que, desde o início, eles criaram esse fundo só para poder escapar do imposto de renda no lucro presumido da holding. Isso é um dos cuidados que nós temos que ter quando a gente está olhando esse tipo de coisa, tá? Porque a Receita Federal bate pesado. A Receita Federal tem gostado muito de fundo de investimento para poder fiscalizar, tá? Então é só um panorama geral, pessoal. Até porque isso é mais coisa de advogado, então eu não quero nem ficar muito massivo nesse ponto aqui, beleza? Entenderam? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo tranquilo também. Tranquilo? Deixa eu ver quem está conosco aí. De fato, Sara, alguma dúvida? Andréia, alguma dúvida? Ou ficou tudo compreendido? Caramba. Por mim, tudo certo. Então, ótimo. Não, ficou tudo compreendido, ficou ótimo, então. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat. André mandou sim, obrigada. Ótimo. Que bom que ficou claro, então. Pessoal, a gente está encerrando aqui, então, a nossa última aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado bastante o nosso curso. Foi um curso piloto de outros projetos que eu, o Lucas e o Juan queremos fazer. Então, certamente, outros cursos virão aí, outros cursos um pouco mais densos, outros cursos um pouco mais fáceis. Né, esse material que a gente compartilhou com vocês são materiais próprios que a gente usa para estudo. Então, na nossa prática profissional, são materiais que a gente usa, tá, no dia a dia. Então, a gente compartilhou com vocês o melhor que a gente podia compartilhar, tanto de demonstrações financeiras de fundos, quanto livros, quanto e-books que vocês viram aí. E, de novo, tá? Eu, Lucas, a gente está absolutamente disponível, tá? Se quiserem trocar uma ideia com a gente em Instagram, chama lá no Senc, chama no nosso pessoal, chama no LinkedIn. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para ajudar, tá? Então, espero que, de fato, vocês tenham aprendido o essencial sobre fundos de investimento e que vocês agora tenham uma outra visão, inclusive sobre como investir, né? Para quem quiser seguir carreira nessa área de mercado de capitais, mercado financeiro, ou advogar nessa área. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E, Lucas, meu querido, quais são as suas palavras? Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado desse nosso curso introdutório. A ideia foi o que o Urco já disse, de trazer os principais conceitos, trazer um pouco da nossa experiência com esse mercado, nossa experiência prática também de estudo,
Fiquem à vontade de nos conectar nas redes sociais. A gente é muito aberto no SENC, não só nós, como também os demais membros. Por exemplo, que até um dos membros está aí, a Sara. E a gente é muito aberto para dialogar e auxiliá-los também aí em suas carreiras, seja ou não no mercado jurídico. E é isso. Estamos sempre à disposição e até o próximo curso. Valeu, professor. O curso foi incrível. Muito obrigada pelas aulas. Bom, gostaram, pessoal. A gente agradece. Então é isso. Um abraço para todos, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Bem a todos. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada. Descanso.